Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estou aqui para juntinhos estudarmos o texto da irmã Juliana Oliveira que se chama Quem Você Diz Que Eu Sou? Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. E é importante que a gente saiba que quando a gente estuda o manancial, ou sozinho, ou em família, com um amigo, com um irmão, enfim, nós somos inspirados, exortados e edificados. E existe então a promoção, o crescimento cristão e o engajamento com a missão de Deus. Eu não escrevi o texto, quem escreveu foi a irmã Juliana Oliveira, por isso que eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Gostaria de iniciar orando. Senhor Jesus, que nós possamos compreender quem Tu és, que nós possamos realmente ter uma conexão contigo, viver contigo de tal forma que nós nunca esqueçamos quem Tu és. Ensina-nos isso hoje, Senhor, com esta palavra. É em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então, quem você diz que eu sou? Baseado em Lucas 9, 18 a 20. E diz assim, ó. Certa ocasião, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam seus discípulos. Então lhes indagou: Quem as multidões afirmam que sou eu? Ao que eles replicaram: Alguns comentam que és João Batista, outros Elias, e ainda outros afirmam que és um profeta do passado que ressuscitou. Mas vós, inquiriu Jesus, quem dizeis que eu sou? Então Pedro tomou a palavra e declarou: És o Cristo de Deus. Amém? Bom, irmãos, então a irmã Juliana Oliveira escolheu o versículo 20, que diz assim: Então Jesus perguntou: E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro disse: O Cristo de Deus. Olha, à medida que a gente vai lendo os evangelhos, a gente vai vendo que muitas pessoas seguiam a Jesus. Muitas, ó. Pessoas Padre Del seguiam Jesus. Porque além de ouvirem Jesus, além de ouvirem a sua mensagem, elas eram curadas, libertas. Jesus também as alimentava, né? Ele ficava com pena de ver aquele pessoal todo correndo atrás dele, sem alimento, e também as alimentava. E uma vez, conforme a gente acabou de ler, Jesus estava à parte lá para orar, e ele pegou e fez uma pergunta para os discípulos, né? Sobre quem essa multidão dizia que ele era. Então, irmãos, a multidão de verdade não sabia ao certo quem era Jesus. Logicamente que eles não eram bobinhos, né? Eles tinham uma noção que era alguém que Deus havia enviado, né? Um profeta, enfim. Mas eles não sabiam quem era Jesus. Não sabiam, apesar de seguir. Porém, Pedro, deu a resposta certinha. E qual foi a resposta de Pedro? Tu és o Cristo, né? É isso que nós aprendemos quando temos um relacionamento com o Mestre. Um pouco antes, o que aconteceu? O mar estava revolto, os discípulos estavam no barco, começou a entrar no barco, os ventos e Jesus, ó, dormindo. E eles começaram a ficar apavorados, os discípulos não sabiam o que fazer, pensaram, vamos morrer. E Jesus aí dormindo. Vamos acordar Jesus. E eu, Jesus, olha só, vamos morrer, você não tá nem aí, ó. Vamos morrer. E Jesus fez o quê, ó? Calmamente levantou-se, fez assim pro vento e pro mar. E de repente, o mar e o vento se acalmou. Esse é o nosso Deus, né, irmãos? Esse é o nosso Deus. E aí, o que eles falaram? Vê lá em Mateus 8, 27. Então, os homens maravilhados exclamaram: Quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Olha que maravilha, né? Vou ler de novo. Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aí eles tiveram consciência
de quem era Jesus, né? Então, após conviver com o Mestre, após conviver com Jesus, Pedro sabia que era o Cristo de Deus. Porque assim, irmãos, as multidões andavam com Jesus, os discípulos andavam com Jesus, enfim. Andar com uma pessoa não quer dizer que você tem conexão com ela, né? Às vezes você tem várias pessoas na sua casa, um está no celular, outro está na televisão, outro está lendo um livro, o outro está ao telefone, enfim. Ninguém se conversa, ninguém sabe de nada, né? Às vezes eu entrevisto lá uma pessoa, um cliente, e eu falo assim, sua mãe trabalha onde, né? Vocês sabem que eu trabalho num lugar onde existem muitos adolescentes, né? E eu pergunto, sua mãe trabalha onde? Não sei. Há quanto tempo, né, o seu padrasto mora na sua casa? Não sei. Qual a idade dos seus irmãos? Não sei. Então, eles estão na mesma casa, estão na mesma família, mas não tem conexão, não sabem nada. É isso que acontecia com esse pessoal que andava com Jesus. Eles não sabiam quem ele era. E hoje em dia, muitas pessoas têm uma vaga ideia de quem é Jesus, né? Todo mundo conhece Jesus, conhecer todo mundo conhece. Mas uns acham que ele foi um revolucionário, alguém que lutou pelos direitos humanos, né, o direito do pobre. Outros acham que ele é um grande irmão. Outros acham que ele passou por várias encarnações e hoje ele é um ser de luz. Enfim, existem muitas opiniões a respeito de Jesus. Mas o que nós precisamos saber, o que você precisa saber é que Jesus é Deus. Ele é Deus, ele é o Cristo de Deus. Ele é muito mais do que essas pessoas pensam, né? E só quem segue a Jesus, aqueles que andam dia a dia com ele, aqueles que se submetem aos seus ensinamentos, mesmo errando, fazendo coisa errada, se arrependendo, só essas pessoas conseguem ter uma perfeita visão de quem é Jesus. Jesus é Deus. Então, se você ainda não reconhece que Jesus Cristo é Deus, né? Como um menino que eu atendi, que ele falou assim, não, eu sou crente, eu tô na igreja desde pequeno, né? Falei, meu filho, e como é que você roubou e tal? Eu falei assim, não, então, mas é que eu não vou na igreja, eu não leio a Bíblia, eu não oro. Então, assim, antigamente, as pessoas falavam assim, qual que é a sua religião? Eu falava assim, sou católico não praticante. E hoje existem os evangélicos não praticantes. Então, essas pessoas não vão conhecer quem é Jesus. Então, se você ainda não declarou com a sua boca que Jesus Cristo é o Salvador, que você reconhece o sacrifício que ele fez na cruz, agora é a hora. Aí mesmo onde você está, faz uma oração, fala, Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que só o Senhor pode me salvar. E em nome de Jesus, peça que ele possa realmente perdoar os seus pecados e ser o seu Senhor. Então, Jesus nos convida para ter um relacionamento com ele através da oração e da leitura bíblica. As disciplinas do Senhor são importantes para a gente crescer na vida cristã, né? A gente não pode menosprezar o quanto é importante diariamente estar com Deus, estar com o nosso Senhor Jesus Cristo, estar sendo direcionado pelo Espírito Santo. Aproxime-se de Deus e conheça quem realmente Ele é. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Apenas aqueles que estão em Cristo sabem quem Ele realmente é. Agora eu vou terminar deixando meu abraço de urso, ó. Lembrando que para nós que já sabemos quem Jesus é, para nós o abraço dá super mega certo. Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que é quem revela quem Jesus é para nós, né? E o versículo diz assim, porque Deus não nos destinou para ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, amém?
Agora eu me desprezo com a frase do ano. Não tema, Deus já está lá.